Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nossa conversa de hoje eu quero comentar a mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Todos nós sabemos que o homem foi feito como um tabernáculo, um lugar para que Deus possa morar e ter companheirismo com o homem através do Espírito Santo no homem interior, esse homem que nasceu de novo por predestinação. Cada verdadeiro filho de Deus, esse que compõe a senhora eleita, a esposa do Cordeiro, estava primeiramente na mente de Deus e foi expressado aqui na terra no tempo designado, no tempo apontado, na estação que Deus predestinou. Então cada eleito nasce da vontade de Deus, de acordo com São João capítulo 1, é eleito e predestinado desde antes da fundação do mundo e estava em Deus. Uma vez que estava em Deus, eles também são a palavra prometida que está na Bíblia e que tem que ser expressada, manifestada. Por isso a Bíblia, em Romanos capítulo 8, fala que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eles estavam na mente de Deus, eles são expressados por Deus e eles vêm ao mundo na estação apontada de acordo com as 7 eras da igreja. Cada era daquela apontada em Apocalipse 2 e 3 faz parte do mistério da manifestação da noiva de Jesus Cristo. E esse eleito vem ao mundo com uma característica especial, que é a fome pela verdade da palavra. Jesus disse: bem-aventurado quem tem fome e sede. Então Deus coloca fome em nosso coração para nos atrair para conhecer a verdade da palavra. Então o eleito nasce com isso. Aquele que não é eleito, que não tem predestinação, que não faz parte do corpo de Cristo, a exemplo de São João capítulo 8, Jesus disse à classe religiosa do seu dia: por que vocês não entendem a minha linguagem? Ou, em outras palavras, por que vocês não absorvem a pregação? Por que vocês não vêm para a verdade, em outras palavras? Jesus disse: porque vocês não podem. Porque o pai de vocês foi mentiroso desde o princípio e ele não se firma na verdade. Então Jesus disse em São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o verdadeiro eleito nasceu para ouvir a palavra, que é a voz de Deus. Então em São João capítulo 10, Jesus abre esse mistério sobre a eleição, sobre a predestinação. Então, por ser parte da palavra desde o princípio, o eleito virá para a mensagem do dia. Então foram 7 mensagens, que são chamados de os 7 Espíritos, os 7 olhos, as 7 estrelas, as 7 pontas e assim por diante. Então toda vez que o mensageiro vinha à terra, ao redor desse mensageiro se juntaram as sementes eleitas para aquele dia que creriam na mensagem do dia. Essa é uma principal característica, porque hoje, por exemplo, em nossos dias, temos muitos bons pastores, bons pregadores e pregam a Bíblia. Eles pregam a respeito de uma boa vida social, sobre casamento, sobre vida moral e sobre muitas coisas. Mas somente o mensageiro para aquela era é o que captará a profecia, a mensagem para o dia. E quando ele prega a mensagem para o dia, os eleitos que estão vivendo sobre a terra naquele tempo ouvirão a voz desse mensageiro, porque eles também estão conectados com a mensagem do dia, porque são a palavra para o dia em que eles estão vivendo, de acordo com de acordo com Romanos 8. A terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Filhos que estavam na mente de Deus, foram expressados por Deus e nasceram aqui no tempo apontado por Deus, na posição geográfica que Deus queria que eles nascessem, que eles vivessem e aonde estaria a mensagem que os atrairia para a verdade do dia. Então, em São João capítulo 10, Jesus Cristo, falando desse mistério, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então aqui temos uma definição clara.
que um falso profeta, um falso Cristo, um falso ungido, um falso apóstolo, não pregará a verdade da palavra. Porque só há uma porta e essa porta é Jesus, e ele é a palavra. Veja, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas, sim? Veja, a este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. São João 10, do verso 1 ao verso 5. Então, primeiro aspecto muito importante, a porta é Jesus. Segundo aspecto muito importante, as ovelhas só ouvirão a voz do pastor, que é Jesus, e por conseguinte a palavra. Terceiro aspecto, cada ovelha tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. Veja, verso 3, a este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, em Apocalipse 10, nós vemos lá o anjo forte, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo, com um livro na mão, chamando as ovelhas para fora de todo o sistema organizado, de acordo com Apocalipse 18, verso 4, que é uma voz que diz, sai dela, povo meu. Então as ovelhas ouvem a voz do pastor, elas ouvem a palavra para o seu dia, a mensagem para o seu dia, e isso as tira para fora do engano religioso, de acordo com a profecia. Jesus disse em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém, singular, ouvir a minha voz, veja, eu entrarei e com ele cearei. Singular, individual. Deus não está mais tratando com grupos, ele está tratando com indivíduos. Então, o eleito ouve a voz, ouve a palavra para o dia, porque ele é predestinado, junto com a mensagem para a hora, porque sendo um eleito, ele já estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. O eleito é eterno quanto Deus é eterno, e ele não tem como se perder. Então, em Daniel, nós vemos que quando o ancião de dias assentou-se para julgar, os livros foram abertos. Há 2 livros, há o livro da vida, mas há uma seção dentro desse livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, onde estão essas ovelhas. Então, na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, o Lumbrana, referindo-se a esse mistério da eleição e da predestinação, sobre o eleito reconhecer a mensagem para a hora, ouvir a palavra, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, sendo um mensageiro, a voz de Deus para aquele dia, um homem capta a visão e ele passa a pregar a mensagem. Os eleitos para aquela hora, que estão predestinados, que fazem parte dessa palavra predestinada, ouvirão a voz, porque a mensagem chegará até eles de alguma forma. É como a história daquela águiazinha que o fazendeiro encontrou um ninho de águia lá no campo, tomou um ovo daquela águia e levou para casa e colocou para chocar debaixo de uma galinha. Naturalmente que o calor também trouxe a águiazinha à existência. E aquela águiazinha ficou por muito tempo dentro de um galinheiro, sem saber quem ela era, mas estava lá comendo qualquer tipo de comida, suportando aquela circunstância, ela não tinha outra coisa para fazer, não tinha luz de quem ela realmente era, mas estava lá, veja, vivendo em meio àqueles pintainhos dentro do galinheiro. Isso dá uma ideia para nós do verdadeiro eleito. Veja, nós viemos o mundo através do sexo. Veja, através desse nascimento sexual, vamos dizer assim, entre aspas, nós somos enganados por nossa natureza carnal. Estávamos no mundo, mas nós não amávamos o mundo, não tínhamos prazer nas coisas mundanas, mas também não sabíamos o que fazer, nem para onde ir, nem de onde nós viemos. O eleito, ele sempre esteve na mente de Deus, mas por causa do seu nascimento natural, veja, a sua natureza carnal o prendia a esse mundo, mas ele não é desse mundo. Jesus disse, eu não sou desse mundo, como vocês também não são. Mas haveria de chegar o dia que o eleito ouviria a palavra,
e ele reconheceria o seu chamado. Veja, por isso que quando ele crê no sangue derramado do Calvário, e ele é perdoado por sua fé no sangue, veja, seus pecados são lançados no mar do esquecimento, e para Deus é como se eles nunca tivessem pecado. Isso é difícil de entender, mas é a verdade, porque esses eleitos, se viessem ao mundo da forma como Jesus veio, eles nunca teriam pecado, mas foram enganados por causa do nascimento natural, mas sendo predestinados e sendo eleitos, eles ouvem a palavra e Deus os coloca em ordem, da maneira que deveria ser. Veja, o mundo morre para eles, eles estão aqui no mundo, mas não são do mundo, porque o corpo do pecado foi morto no Calvário, e eles reconhecem isso, então eles recebem o milagre do novo nascimento, nascem de novo, e a natureza divina então aflora na vida dessas pessoas. Deus então passa a manifestar a estatura de um varão perfeito nesses eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Então no parágrafo 202, tomando esse contexto para entender o texto que eu vou ler. Veja, eles não lhe, referindo-se a Jesus Cristo no dia que ele estava sobre a terra. Então veja, 203, no princípio você era semente por seu primeiro matrimônio. Agora, você sabe o que é certo, exatamente como eu disse da águiazinha, quando ela ouviu a voz do noivo, ela foi a ele, a palavra de Deus ungida e vindicada para os dias finais. Parágrafo 203. Então, a mãe águia sabia que tinha colocado um ovo e que tinha sido roubado. E ela passou a procurar aquele ovo naquela região onde ela estava. E ela começou a chamar e a chamar como um pregador, que está pregando o evangelho, chamando as almas. Veja, e um dia ela passa por cima da fazenda onde estava aquela pequena águiazinha dentro de um galinheiro. E ela começa a pregar e começa a chamar. E lá embaixo, o seu filhote, quando ouve pela primeira vez o grito da mãe águia, ele olha para cima e ele responde. Um fundo clamando por um fundo. Se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Você nunca teria desejo das coisas de Deus se Deus não tivesse te chamado. Então, quando a mãe águia escuta o seu pequeno filhote piar, ela desce. E quando ela desce, ela começa a injetar fé naquela águiazinha que nunca foi uma galinha. Sempre foi uma águiazinha. Mas estava presa por circunstâncias. Como um eleito estava preso por circunstâncias dentro de um sistema organizado, família, mundanismo e assim por diante. Mas seu desejo sempre foi alcançar as coisas celestiais, as alturas celestiais. Então esse é o verdadeiro eleito. Então Deus manda a mensagem para o dia, que é apontada pela Bíblia, que é provada por Deus ser a verdade, né? Como disse o povo para Josué, se nós virmos que Deus está contigo, nós vamos te seguir. Então o eleito vê a vindicação da mensagem para o dia. Ele vê lá um pregador, um líder, pregando a palavra, e ele percebe que essa mensagem está ungida e confirmada. A gente usa a palavra vindicar para provar que aquela mensagem é Deus. Então o eleito capta isso e se junta ao redor da mensagem do dia. Então veja, Noé foi a palavra vindicada para o seu dia. Você crê nisso, diz o profeta? Bem, hoje sua mensagem não funcionaria. Moisés foi a palavra vindicada de sua era. Crê você nisso? Tampouco funcionaria hoje. Jesus foi a palavra vindicada. Você crê nisso? Não funcionaria nos dias de Jesus. Com certeza que não. Não, Senhor. A lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino dos céus. Veja, os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia, aqui sai Lutero da Reforma. Sua igreja não funcionaria hoje em dia. A de Wesley não funcionaria. Tampouco a pentecostal não funcionaria. Funcionou em seus dias. Porém, hoje é outro dia. Essa é a abertura dos 7 selos. E eu sei que sou estranho para vocês. Porém, Deus o tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta. Veja, exatamente perfeito. Eu não estou endereçando isso à assembleia local aqui. Estou falando às pessoas através da nação. Agora notem, a palavra ungida de seu dia, da qual vocês são uma parte por predestinação. Você imediatamente
Como soube? Quando ouviste isso, rapidamente soubestes que eras uma águia. Também se deu conta que, para começar, não eras um pintainho denominacional. Você sabia que havia algo mal? Aí há algo mal, isso é certo, porque você sabe que foi apanhado nisso no princípio, você foi enganado lá dentro. Ele, o noivo, tirou sua vergonha e a lançou no mar do esquecimento, pela lavagem da água da palavra e o sangue de vida. Isso é o que diz a Bíblia. Então, seu primeiro esposo, com o qual estavas casada, o mundo. Então vem o noivo ungido, o qual te preordenou, tem te lavado por meio da lavagem da água. Veja, não pela igreja, mas pela lavagem da água, pela palavra. Você está de pé, completamente justificado, como se nunca houvesse feito isso no princípio. E essa é minha mensagem para a igreja. Agora veja, então, estás de pé, se estás parado na palavra de Deus e com a palavra de Deus, então cada amém, cada tio, cada título, onde estás parado, e eu estou tratando de lhes dizer, saiam dessas vagens e saia aqui fora no trigo, onde você pode amadurecer diante do sol. Ouço a vinda da colheita, você está de pé completamente justificado, como se em primeiro lugar nunca houvesse feito isso. Aleluia! Que Deus te abençoe. Então o eleito ouve a mensagem para o dia, a mensagem vindicada, ele é lavado pela lavagem da água pela palavra e justificado diante de Deus, como se nunca houvesse pecado, como ele estava na mente de Deus, sem pecado. A palavra, e ela é expressada, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e através do sangue nós somos aperfeiçoados. Que Deus te abençoe, se gostou, compartilhe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.